E diz aqui no versículo 1: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de quem? Pelo sangue de Jesus. Tendo, pois, o quê? Diga, ousadia. Para entrar no santuário pelo sangue de quem? De Jesus. Jesus diz, meus irmãos, em um dos seus evangelhos, que o reino de Deus é tomado pelo esforço. O reino de Deus é tomado pelo quê? O reino de Deus é tomado pelo esforço. E o que é esforço? É perseverança, é sacrifício, é, meus irmãos, a gente está disposto a enfrentar as lutas, os obstáculos e permanecer fiel à fé. Isso mesmo. E ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha que coisa maravilhosa. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, para entrar, meus irmãos, no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O santuário aqui é o que? É o reino de Deus. O santuário, meus irmãos, é o reino de Deus. E por que ele diz: tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de quem? Pelo sangue de Jesus. Esse versículo aqui, meus irmãos, nós já compreendemos todo o propósito de Jesus Cristo na nossa vida. O santuário, o reino de Deus. E nós só alcançamos o reino de Deus, o santuário, o santo lugar, por ousadia, mediante o sangue de quem? O sangue de Jesus Cristo. Porque por meio do sangue, que nós, na condição de pecadores, somos remidos, limpos, santificados, e agora, meus irmãos, temos acesso ao santuário, ao lugar santo. Isso mesmo. Amém, meus irmãos? O nosso objetivo é o que, meus irmãos? Diga, o santuário. O nosso objetivo é o quê? O nosso objetivo é o santuário. Se o seu objetivo for o santuário, você realmente vai ser um crente de verdade. Você vai ser um crente o quê? Você vai ser um crente de verdade. Isso mesmo. Você vai ser um crente de verdade. Isso mesmo. Por quê, pastor? Porque em meio às aflições, às lutas, às tribulações, às provações, você continua perseverando, porque o seu objetivo não é terreno. O seu objetivo é o santo, o seu objetivo é o santuário. Em meio às perdas, em meio às renúncias, para você servir a Jesus Cristo, porque servir a Jesus Cristo irá nos trazer e nos causar danos. Quais danos, pastor? Quais danos? Danos, meus irmãos, em que nós iremos ter que nos negar a nossa vontade, a oferta oferecida neste mundo, para seguir a Jesus Cristo. Danos, meus irmãos, que nós iremos ter que negar a vaidade, o orgulho. Isso mesmo. Nós iremos ter, meus irmãos,
que ser humildes, para que nós possamos prosseguir em direção ao santuário de Deus. Amém, meus irmãos? Tem pessoas, meus irmãos, que ela quer criar o céu do jeito dela. Isso mesmo. Ela não aceita, meus irmãos, ser exortada, ser ensinada. Ela não aceita, meus irmãos, a palavra de Deus. E ela, meus irmãos, quer criar isso mesmo. Ela quer criar uma palavra que encaixe o seu desejo, o seu jeito. Isso mesmo. E não é, meus irmãos, a forma que nós queremos. Aí, meus irmãos, alguém olha e diz: não, mas é fácil pregar. Ao contrário, meus irmãos, aquele que prega, ele, meus irmãos, tem que se redimir, isso mesmo. Mais do que todos. Isso, mais do que todos. O objetivo nosso, meus irmãos, tem que ser um santuário. Tem que ser o quê? Diga o santuário. Que nós temos acesso pelo sangue. Que nós temos acesso pelo sangue. Que nós temos acesso pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Pelo novo e vivo que? Caminho. E que novo e vivo caminho é esse? É que antes, meus irmãos, da vinda de Jesus, os judeus seguiam a lei, a tradição judaica, conhecido como a velha aliança, como as coisas que apontavam para o novo caminho que era a vinda de Jesus Cristo. E agora, com Jesus, nós temos acesso a este novo caminho que é Cristo na nossa vida. Amém, meus irmãos? Que é quem? Que é Jesus Cristo. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Porque quando Jesus, meus irmãos, Ele vai para a cruz, Ele morre na cruz, a sua carne, meus irmãos, ali é sacrificada por nós. O que era o véu? O que era o véu, meus irmãos, na tradição mosaica de Moisés? O véu, meus irmãos, era uma cortina que separava o santo, o lugar santíssimo, do lugar santo, isso mesmo, e da tenda da congregação. Esse véu, meus irmãos, ninguém podia entrar dentro desse véu, nesse lugar santíssimo, onde ali ficava a arca da aliança, onde ficava, meus irmãos, a tábua com a lei dos mandamentos. Ninguém podia entrar nesse lugar. E era, meus irmãos, uma tenda feita por mãos de quê? De homens. Mas olha, meus irmãos, o que é isso que você vai ouvir? Ninguém podia entrar lá no lugar santíssimo, onde esse véu separa, a não ser, meus irmãos, o sumo sacerdote, uma vez no ano, que levava ali, meus irmãos, o sangue de um cordeiro, de um animal, para ser aspergido sobre a arca da aliança, como propiciação pelos pecados daquele povo que ali se encontrava no arraial. Mas ninguém podia. Se alguém entrasse ali, morria. E eu estou falando de uma tenda feita, meus irmãos, por mãos de quem? De homens. Mas de uma ordenança de quem? De Deus. Por que essa tenda,
ninguém podia entrar lá nesse lugar, porque esse lugar, meus irmãos, fazia já menção ao santuário no reino de quem? No reino de Deus. Mas por que ninguém podia entrar ali dentro? Por causa do pecado. Por causa do quê? Por causa do pecado. O véu era a separação, que separava, meus irmãos, o santo do pecado. O único sumo sacerdote escolhido, separado por Deus, um só, que entrava uma vez no ano. E muitas vezes ainda ele, quando entrava, morria. Morria lá? Morria lá dentro. Isso mesmo. Ele entrava com uma corda amarrada no seu pé. Isso mesmo. E com as suas vestes por cima. Porque, meus irmãos, se ele morresse no momento que ele estivesse lá aspergindo o sangue do animal, como ninguém podia entrar se entrasse e morria, tinha que ser puxado. Tinha que ser o quê? Tinha que ser puxado. Por que, meus irmãos, ninguém podia entrar nesse santuário da lei mosaica de Moisés, na época de Moisés, na velha aliança? Porque já estava fazendo menção ao santuário do reino de Deus. Isso mesmo. O cordeiro que ali, meus irmãos, era sacrificado e era aspergido sangue, isso mesmo, fazia menção, meus irmãos, para o cordeiro de Deus, que era quem? Que era Jesus Cristo. Isso mesmo, que era Jesus. E quando nós lemos aqui no livro de Hebreus, que nós temos acesso ao santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, isso mesmo, é que nós temos acesso, meus irmãos, ao céu, dito aqui pelo santuário, por meio de Jesus Cristo. Mas se na época de Moisés ninguém podia entrar lá por causa do véu, nós também, meus irmãos, pela nossa condição própria, não podemos entrar no santuário do céu, porque nós somos pecadores. Nós só conseguimos se nós, meus irmãos, estiver rendido a Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, quem rasgou o véu, que era o pecado do homem que separava o homem do santuário, foi Jesus, pela sua morte. O corpo de Jesus na cruz era um véu. Quando Jesus foi morto, crucificado, morreu ali, o que tirava, o que impedia eu e você de entrar no santo reino de Deus, agora foi tirado. Agora foi o quê? Agora foi tirado. Por que foi tirado? Porque o sacrifício perfeito foi realizado. Jesus foi o sacrifício perfeito que tirou o véu. O véu, meus irmãos, era o pecado que separava nós do reino de quem? Do reino de Deus. E nós só temos acesso a esse santuário, ao reino de Deus, se nós estivermos vivendo e entregar a nossa vida, estiver rendido a quem? A Jesus Cristo. Se nós, meus irmãos, entregar a nossa vida, suportar as aflições, perseverar na fé, porque, meus irmãos, dizer que é crente virou até moda, isso mesmo. Dizer, meus irmãos, que serve a Deus, isso aí, meus irmãos, não nos garante entrar no reino de quem? Não nos garante entrar no reino de Deus. Mas a gente, meus irmãos, de fato entregar a nossa vida a Jesus Cristo, negar a nossa vaidade, o nosso orgulho,
ser humilde, isso mesmo. Para que nós, meus irmãos, possamos ser limpos, purificados e transformados. Receber um coração santificado, uma consciência limpa, para que agora, meus irmãos, nós possamos entrar aonde? Entrar, meus irmãos, no santuário, que é o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Versículo 21 diz: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de quem? Sobre a casa de Deus. E quem é esse sacerdote, meus irmãos? Na velha aliança, um homem escolhido, conhecido como sumo sacerdote, ele ia lá e apresentava o sacrifício do sangue do animal pelo pecado do povo. Entrava lá no santuário. E quem, meus irmãos, foi o cordeiro e ao mesmo tempo é o nosso sacerdote, que se entregou-se, intercedeu por nós, e agora, meus irmãos, está à direita de Deus, no santuário de Deus, é Jesus Cristo. E nós, meus irmãos, só chegamos ao santuário se nós, meus irmãos, de fato estiver rendido a Ele, isso mesmo, porque é por meio dele que nós, meus irmãos, somos santificados. E agora, meus irmãos, nós temos acesso ao trono de Deus, ao santuário de Deus. Amém, meus irmãos? Se a nossa fé, meus irmãos, não estiver fundada nesse princípio, nós, meus irmãos, estamos rendidos ao fracasso. Isso mesmo. A nossa fé não tem fundamento nenhum. Versículo 22. Cheguemos com verdadeiro, o quê? Coração, com inteira certeza de quê? De fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E ele diz: cheguemos a Ele, isso mesmo, com uma consciência agora purificada, um coração, meus irmãos, purificado. É porque, meus irmãos, olhem bem, na lei mosaica, onde fazia o sacrifício dos animais, não mudava, meus irmãos, a condição de pecador dos homens, não purificava a mente, não limpava eles dos pecados, embora fosse feito todo o ritual lá, isso mesmo. Mas aquilo, meus irmãos, aquele ritual, não, meus irmãos, purificava o coração deles e nem santificava-os, isso mesmo. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, estamos dispostos a servir a Ele e entrar no santuário, há uma transformação na nossa vida. Não tem como, meus irmãos, eu entregar a minha vida para Jesus e o meu coração ser o mesmo, a minha consciência ser a mesma. Não tem uma mudança, uma transformação, o meu coração não ser transformado. Por isso, meus irmãos, que em Cristo nós somos nova criatura, porque as coisas velhas, a própria palavra diz, se passaram e ficam para trás, e agora nós prosseguimos para uma nova vida. Nós prosseguimos agora para uma nova esperança. E essa nova vida, essa nova esperança, nós encontramos em quem? Em Jesus Cristo. Isso mesmo. Quando antes eu era dominado pelo pecado,
meu coração duro, o meu coração pecaminoso, pela cultura desse mundo, agora eu sou dominado pelo Espírito Santo, para que as minhas obras e a virtude da minha vida sejam, meus irmãos, a de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Por isso, meus irmãos, que eu falei para você que uma religião, uma placa, ou alguém, meus irmãos, se titulasse religioso ou crente, isso não está, meus irmãos, garantindo o santuário de Deus. Mas sim, meus irmãos, quando essa pessoa é transformada, ela está disposta a ter uma mudança na sua vida, ela está disposta a entrar no santuário. E se eu estou disposto ao santuário, eu não estou, meus irmãos, preocupado com o que eu vou perder, com o que eu vou ter que abandonar. Eu não estou preocupado com o que vão pensar de mim, porque a minha esperança e o meu objetivo, agora pelo sangue de Jesus, é entrar aonde? Diga, no santuário. É entrar aonde? No santuário. Isso mesmo. O santuário, meus irmãos, é a riqueza que nós devemos almejar. Isso. O santuário é a riqueza que nós devemos almejar. Sabe, meus irmãos, porque as pessoas estão emotivas, com seu emocional abalado, com tantas apreensões, tanta coisa, meus irmãos, é porque ela ainda não está caminhando, ela ainda não entendeu que o objetivo dela tem que ser o santuário. Isso mesmo. Se nós não entendermos que o nosso objetivo é o santuário, você vai estar sofrendo pelas coisas terrenas constantemente. Isso, constantemente. Se você levar uma perda financeira, você vai ficar doente. Isso mesmo. Alguém pode ficar triste? Pode. Isso mesmo. Mas isso, meus irmãos, não é a base da nossa fé, da nossa vida. Se acontecer, meus irmãos, alguma perda, mas nós continuamos ainda fiel, porque nós, meus irmãos, estamos prosseguindo para onde? Nós estamos prosseguindo para o santuário. Isso mesmo. Aí, meus irmãos, tem pessoas que ela não quer, meus irmãos, ela não quer renunciar, ela não quer sacrificar para servir a Jesus. Ela arruma desculpa, meus irmãos, de tudo. Eu não posso. Isso mesmo. Eu não posso. Eu não consigo. E inventa tanta coisa, meus irmãos. É porque, meus irmãos, ainda Jesus não entrou no coração desta pessoa, ou ela não abriu espaço, porque Jesus quer entrar. Jesus quer o quê? Jesus quer entrar, mas é porque essa pessoa ainda não abriu espaço para Jesus entrar no coração dela. E alguém me ouve e diz assim: pastor, mas isso está me doendo. Mas você fica a Jesus, dói mesmo. Você sabe disso? Porque, meus irmãos, é perda, é renúncia, é sacrifício, é eu me abdicar, meus irmãos, constantemente. É o meus irmãos abrir mão constantemente, porque eu estou caminhando para onde? Diga, para o santuário. E graças a Deus que nós temos acesso ao santuário. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Porque se não fosse Jesus, mesmo se você quisesse entrar, você não podia, porque você estava na condição de pecador e condenado pelos seus pecados. Isso mesmo. Por que ninguém podia entrar, meus irmãos, lá no santuário feito por mãos de homens, que Moisés fez, que já fazia menção para o santuário de Deus quando Jesus viesse?
Porque, meus irmãos, ali representava a santidade de quem? A santidade de Deus. Representava a santidade de quem? Deus. Representava a santidade de Deus. E como, meus irmãos, que a santidade de Deus vai se misturar, meus irmãos, com o pecado do homem? E alguém diz, mas se eu sou pecador, como é que eu posso entrar então no santuário? Pois você só pode entrar se você entregar a sua vida para Jesus, se render-se para Ele, chorar os seus pecados, isso mesmo. For humilde, se abdigar-se à vontade, à palavra de Deus, ter uma consciência transformada, um coração santificado, limpo, para que agora, por meio do sangue de Jesus, você possa entrar onde? Você possa entrar no céu. Porque em Cristo nós temos o perdão e nós temos a santificação. Amém, meus irmãos? Em Jesus Cristo nós temos primeiro o perdão dos nossos pecados. Depois, meus irmãos, nós temos a santificação e a transformação, para que nós, meus irmãos, agora possamos entrar no santuário. Isso mesmo. Não pela nossa condição própria, mas sim, meus irmãos, pelo sangue do justo, que foi quem? Que foi Jesus. Isso mesmo. Amém, meus irmãos? Versículo 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Retenhamos firme a confiança da nossa esperança. O escritor aqui, meus irmãos, ele viu que muitos estavam abandonando a fé. Estavam abandonando o quê? A fé. Por isso que aqui, meus irmãos, desde o título, ele nos exorta a perseverar, a reter, meus irmãos, a nossa confiança e a nossa fé. Por isso que ele diz, retenhamos firme a confiança da nossa esperança, porque fiel é o que? É o que prometeu. Ele diz, permaneça firme, mantenha-se firme na esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Prometeu o que, pastor? Prometeu o quê? Prometeu a salvação. Prometeu tirar você da condenação, do fogo, isso mesmo, do inferno. E prometeu a você o quê? A mim, a você o quê? Diga a salvação. Isso mesmo. Porque, meus irmãos, se nós, meus irmãos, não entrar pelo sangue, por Cristo no céu, o que nós iremos receber, meus irmãos, é uma mera condenação. Para isso Jesus se manifestou, para, meus irmãos, nos dar o direito do quê? Da salvação. Ah, pastor, mas é duro demais. Mas se nós, meus irmãos, rejeitarmos Cristo, se nós, meus irmãos, não entrarmos no céu por meio de Jesus Cristo, depois, meus irmãos, da nossa vida, da nossa morte, vai ser o que de nós? Nós vamos ficar penando? Não, meus irmãos, vai para o inferno. Isso mesmo. Vai para onde? Vai para o inferno. Isso mesmo. Olha o que ele diz aqui. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aí a palavra aqui nos orienta, nós como igreja, estimular. O que é estimular? É um ajudando o outro. Um está fraco na fé, o outro chega lá, anima. Um está triste, olha não, levanta a cabeça. Nós temos uma esperança, que é a esperança da salvação. Tem alguém numa luta, numa prova? Não, fica firme.
Porque nós estamos caminhando para o santuário. Isso mesmo. A igreja, meus irmãos, é a unidade onde um vai estar, meus irmãos, fortalecendo a fé, para que nós, em uma comum fé, possamos, meus irmãos, entrar onde? Entrar no santuário. Amém, meus irmãos? Aí tem pessoas que dizem, não, eu não preciso da igreja, eu sirvo isso mesmo. Mas a igreja é justamente para isso, para que possamos estar unidos, cultuando, e um, meus irmãos, estendendo, estimulando o outro, isso, a manter-se na fé e na comunhão. Amém, meus irmãos? Versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de quê? Como é costume de alguns. Sempre alguém lá, meus irmãos, não aceitava a exortação, o ensino, a palavra, e deixava a igreja. Isso mesmo. Dizia, não quero, não aceito. E deixava a congregação. Hoje não é diferente, meus irmãos. Muitas pessoas, meus irmãos, eu não estou falando, meus irmãos, se uma pessoa, ela não está, meus irmãos, contente por problemas de igreja, porque pode acontecer, escândalos e mais problemas. Agora, quando a pessoa, meus irmãos, ela não quer, é porque ela não quer, meus irmãos, seguir a Jesus, ela não quer, meus irmãos, consertar-se com Cristo, ela não quer, meus irmãos, obedecer a palavra, ela não quer, meus irmãos, ser obediente. Aí muitos, meus irmãos, inventam até desculpa, não, vamos para a igreja, mas não, é só desculpa, meus irmãos, para daqui a pouco. Isso mesmo. Estou falando, meus irmãos, quando isso eu estou falando, meus irmãos, quando aquela pessoa não aceita o ensino da palavra de quem? Da palavra de Deus. Porque alguém, meus irmãos, quer muitas vezes um ensino com a palavra que encaixe aquela pessoa no seu costume, no seu jeito. Não toque no meu jeito, não toque da forma que eu escolhi viver. E o Evangelho de Jesus Cristo, meus irmãos, não nos permite isso. O Evangelho é justamente para trazer transformação de vida para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? É preciso que venhamos ter mudança, transformação. Aí olha o que ele diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vocês, que se vai aproximando aquele, que vai se aproximando aquele dia. O dia da vinda de Cristo foi um dia, meus irmãos, em que Jesus vai nos chamar. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifício pelo quê? Pelos pecados. O que, meus irmãos, o que ele quis dizer? Pois se pecarmos voluntariamente, já não nos resta mais sacrifício pelos nossos pecados. É quando, meus irmãos, aquela pessoa não aceita a palavra, ela não aceita, meus irmãos, ser exortada, ela não está disposta, meus irmãos, a ser transformada, e ela, meus irmãos, quer pecar, quer viver o seu jeito, ela quer, meus irmãos, curtir, dizer, eu quero pecar, eu quero fazer a minha vontade. Aí a palavra aqui está dizendo que o sacrifício de Jesus não pode ser válido para esta pessoa. Essa pessoa, meus irmãos, ela não tem acesso ao sacrifício de quem? O sacrifício de Jesus. Por que ela não tem? Porque, meus irmãos, ela está rejeitando a palavra, ela está rejeitando o ensino, ela está rejeitando a mudança de vida. Isso mesmo. Olha o que diz aí, leia comigo, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, se
pecarmos o quê? Voluntariamente. Depois de termos recebido o quê? O conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifício pelo quê? Já não resta mais sacrifício pelos pecados. Eu conheci, eu entendi isso mesmo. O que eu preciso fazer, eu entendi o que Jesus espera de mim, eu entendi o propósito da morte de Jesus Cristo, mas eu não quero ser transformado, eu não quero obedecer, eu não quero a palavra, eu não quero ter uma mudança. Aí ele diz: para estes já não resta mais sacrifício. Para estes o sacrifício de Jesus não tem importância, e também, meus irmãos, não pode remir ela dos seus pecados. Porque olha bem, até o sacrifício de Jesus, ele só é vivo na nossa vida quando nós, meus irmãos, estamos caminhando com temor e obediência, isso mesmo, ao sacrifício. Quando nós, meus irmãos, entendemos o propósito e pecamos voluntariamente, desprezamos a palavra de Deus, mas tudo foi revelado para nós. Ah, mas eu vou ser salvo. E tem gente que diz isso. Sabe, esses dias aí eu escutei até uma mulher famosa aí, que já foi da igreja e tudo, fazendo tudo que não presta, sabe? Tudo que não presta, sabe? A pior promiscuidade que você possa imaginar. E ela diz: eu creio na minha salvação. Ela pode crer o que ela quiser, meus irmãos. A salvação não cabe a estas pessoas, porque ela está desprezando. Está desprezando o quê? Está desprezando a palavra de Deus. Está desprezando o sacrifício de quem? Está desprezando o sacrifício de Jesus. Isso. Se Jesus morreu para nos remir dos pecados, e nós estamos cegos de entendimento, como que pode, depois de tudo ser revelado, ser iluminado, depois eu desprezar a cruz de Cristo? Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos quê? Pelos o quê? Pelos pecados. Não resta mais. Isso mesmo. Mas uma certa expectação horrível de quê? De juízo. Quem está falando não sou eu. Quem está falando aqui é a palavra. O que espera essas pessoas é o quê? O juízo. O que espera é o juízo de quem? É o juízo de Deus. Olha aqui. O que espera, mas uma certa expectação horrível de juízo. E ardor de quê? E ardor de fogo. Que é o que? O juízo e o fogo do inferno. Isso mesmo. Amém, meus irmãos? Que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3. Aí o autor diz: se na lei de Moisés, quando alguém quebrava a palavra, morria com a testemunha de 2 ou 3 pessoas, aí ele diz: imagina agora, quebrando o sacrifício de quem? O sacrifício de Jesus. Imagina agora desprezando o sacrifício de quem? Imagina agora desprezando o sacrifício de Jesus. Amém, meus irmãos? E alguém ouve, meus irmãos, esta mensagem, esta palavra, e não é para você ficar com medo disso mesmo, assim, mas é uma oportunidade para você se arrepender e colocar a sua vida diante de quem? Diante de Jesus Cristo. Isso mesmo. E se nós de fato, meus irmãos, queremos servir a Jesus, essa mensagem, meus irmãos, essa palavra aqui de Deus, ela não vai trazer, meus irmãos, um fardo para nós. Ela, meus irmãos, vai ser uma luz para os nossos olhos.
Porque está sendo revelada a palavra da verdade, que nos conduz para o santuário de quem? Para o santuário de Deus. E se você está em Jesus Cristo, você já começa a ter acesso ao santuário. Você já começa a ter acesso a Deus. Você já pode ter intimidade com o Pai. Você já pode receber o Espírito Santo e Ele fazer morada dentro de quem? Dentro de você. Ah, pastor, que negócio é esse de santuário? O santuário é você ter acesso ao Pai, ao seu Filho Jesus Cristo, por meio do seu Filho Jesus Cristo. É você poder receber o Espírito de Deus sobre a sua vida. Isso mesmo. É você ser uma nova criatura. É você sair da lama deste mundo e agora estar caminhando, meus irmãos, para o santo lugar. Isso, meus irmãos, vai ser uma alegria. Por quê? Porque, meus irmãos, o santuário é santo, é sagrado, é puro. Isso mesmo. Amém? O santuário é, meus irmãos, a maior riqueza que nós possamos ter. Ou você acha, meus irmãos, que Deus não está no seu santo lugar? Jesus não está, meus irmãos, no santo lugar. E não está, meus irmãos, olhando, meus irmãos, para mim e para você. E está, meus irmãos, esperando a nossa atitude para que nós possamos, meus irmãos, entrar nesse lugar. Claro que está. E se alguém diz assim, como é que você me prova? Eu não preciso provar, você pode fazer a experiência. Você pode ter a sua própria experiência, entregando a sua vida para Jesus, se rendendo-se a Ele, clamando, se humilhando, para você ver se Deus não vai se manifestar-se aonde? Na sua vida. Deus vai se manifestar-se na sua. Deus vai se manifestar na sua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quem crê? Quem acredita? Posso falar uma coisa para você? Eu não quero saber, meus irmãos, da luta, do pau que está quebrando. Eu só quero saber, meus irmãos, que eu estou caminhando para onde? Que eu estou caminhando para o santuário. Amém, meus irmãos? Ah, pastor, a luta está grande, a prova, o desafio, isso mesmo, as aflições, as tribulações, as perseguições, não importa o que seja. O importante, meus irmãos, é que nós devemos estar caminhando para onde? Diga, para o santuário. Diga, eu estou caminhando para onde? Estou caminhando para o santuário. Ah, pastor, ligue, diga, eu estou caminhando para o santuário. Pronto. E o diabo já está queimado, já está, meus irmãos, reservado para ser queimado no inferno. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aí ele diz, mas aqueles que desprezam, versículo 28, quebrantando alguém além de Moisés morre, sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Aí ele diz, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o filho de quem? Aquele que pisar o filho de Deus. Quando, meus irmãos, a palavra é pregada, é revelada, meus irmãos, aos corações, e as pessoas, meus irmãos, desprezam a palavra, desprezam, meus irmãos, a cruz de Cristo. Não, porque alguns dizem assim, não estou desprezando a cruz. Mas quando, meus irmãos, rejeita a obediência de servir a Cristo, está rejeitando, meus irmãos, o sacrifício. Quando, meus irmãos, a palavra é revelada aos nossos ouvidos, nós chegamos ao conhecimento, e nós, meus irmãos, não nos abdicamos para tal obra. Nós, meus irmãos, podemos até com a boca não professar,
pisando e desprezando a cruz de quem? A cruz de Cristo. E aqui ele é claro, meus irmãos, para quem faz isto é condenação. Amém, meus irmãos? E eu digo para você, para todo mundo aí que estiver me ouvindo, se é o seu caso, se arrependa-se enquanto é tempo, e volte e pratique as obras de Cristo, enquanto é o quê? Enquanto é tempo. Amém, meus irmãos? E olha o que ele diz aqui: de quanto maior castigo vos serás julgado, merecedor aquele que pisar no Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do quê? O sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito do quê? E fizer agravo ao Espírito da graça. Está desprezando a graça. Isso mesmo. Está desprezando a graça. Se essa senhora que eu falei mesmo, aí da internet aí, que diz assim, não, eu faço isso, eu gravo um vídeo com quem eu quiser, faço o que eu quiser. Isso mesmo. Seu lugar já está reservado. Amém, meus irmãos? É. Mas não é o que estou dizendo, é a palavra de quem? É a palavra de Deus. Olha o que ele diz aí, versículo 30. Porque bem conhecemos aquele que diz, minha é a vingança. De quem é a vingança? Diga do Senhor. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. E para finalizar ele diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pois então, meus irmãos, quem despreza a palavra de Deus, quem não quer se abdigar, meus irmãos, da vida errada, do pecado, quem quer, meus irmãos, viver do seu jeito, dizer, não, eu sirvo do meu jeito, eu vou para a igreja que me agrade, que não confronte, que não toque no meu pecado, que não quer uma mudança de vida, eu sirvo do meu jeito. Ele está dizendo, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso mesmo. Porque, meus irmãos, é preciso ter mudança de quê? É preciso ter mudança de vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus! Glória a Deus. Quem acredita? Aí ele diz, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de ser iluminados, suportastes grandes combates e o quê? E aflições. Aí faz uma referência, né? Lembre dos dias passados, vocês sofreram lutas, combates. Quer dizer, meus irmãos, que lutas, combates, provações, não é motivo de eu abandonar a Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Se o meu objetivo é o céu, é o santuário, as lutas e as provações, não é motivo de eu abandonar a Jesus Cristo. Por isso que ele diz que nós devemos perseverar, suportar as aflições. Porque aqui podemos passar lutas e provações, mas nós temos, meus irmãos, um lugar separado, onde não haverá choro, ardor, onde não haverá luta, pranto, haverá, meus irmãos, lá alegria eterna para as nossas vidas. Amém? Diga glória a Deus. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serem iluminados, isso mesmo, suportastes grande combate de quê? De aflições. Devemos suportar e permanecer fiel, porque nós estamos caminhando para onde? Diga, para o santuário. Glória a Deus. Fique de pé, por favor, você que está me ouvindo.